Olá, olá! Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente aqui no canal. A gente vai fazer uma análise cruzada entre a antropologia de Lévi-Strauss e a psicanálise lacaniana, que tem métodos de análise estruturais bem parecidos. A gente vai ver como o Lévi-Strauss coloca em funcionamento uma análise estrutural do significante para fazer as análises de mitos e de funcionamentos das tribos indígenas. A gente vai ver a semelhança disso com o método empregado por Lacan em análises estruturais do significante. E a gente vai ver também as considerações que o Lévi-Strauss vai tecendo na relação difusa, muito mais difusa do que se poderia crer, dos limites da saúde psicológica e da saúde física. A gente também vai ver uma argumentação do Lévi-Strauss que serve para a gente pensar os processos de tratamentos placebos, sobre como os tratamentos sempre dependem de um ato de crença compartilhado pelo paciente, pelo terapeuta e por uma comunidade, por um sistema simbólico. A gente vai ver também o Lévi-Strauss argumentando como essas terapêuticas podem ser mais ou menos eficazes e qual é o sistema de funcionamento dessas terapêuticas, inclusive da psicanálise. Então é um texto de 20 páginas extremamente denso do Lévi-Strauss e que leva ele a conclusões maravilhosas e muito audaciosas. Quem chegou até aqui, se inscreva e curta o vídeo para ajudar a divulgar e retribuir a produção do vídeo aqui para o canal. Para entender o texto do Lévi-Strauss, para entender seu modo de pensamento, seu modo de análise, a gente tem que fazer uma introdução bem rápida sobre análise estrutural do significante. Esse método que é compartilhado tanto pelo Lévi-Strauss quanto por Jacques Lacan, só que a diferença é que o Lévi-Strauss vai aplicar esse método de análise estrutural em tribos indígenas e em mitos, e o Lacan vai aplicar esse método de análise estrutural na gente, basicamente. Nas pessoas da contemporaneidade no ambiente clínico. Esse método estrutural, ambos aprenderam mais ou menos o mesmo mestre, do Roman Jakobson, que é um linguista russo, e ambos vão aplicar cada um o seu modo nas ciências. Daí, as semelhanças entre o estruturalismo lacaniano e o estruturalismo do Lévi-Strauss e as proximidades desses métodos. Entender o estruturalismo passa primeiro por entender que o estruturalismo parte de uma divisão da palavra. A divisão da palavra não seria unitária, mas ela seria composta por dois elementos. O primeiro elemento é o significado, o segundo elemento é o significante. E daí mesmo já começa a partir os sentidos do método de análise estrutural. O que essa teoria vai dizer sobre o significado? O significado, ele é um efeito da articulação. Então as coisas não teriam significados dados por si mesmas. O significado, ele é efeito, ele é produzido pelas articulações dos significantes. Então, o significado, ele é feito da articulação dos significantes, e a gente só vai entender o sentido da coisa quando a gente pega todas as articulações daquela coisa. Por exemplo, um texto, a gente vai entender os sentidos do texto não só num parágrafo, mas ao ler todo o texto e como isso vai se significando em conjunto. Um segundo sentido que a análise estrutural vai dar ao significado é que ele é muito mais variável do que parece. Os significados são polifônicos, eles representam muitas coisas, eles podem representar coisas diferentes e coisas diferentes ao longo do tempo. Cada palavra pode representar coisas diferentes ao longo do tempo. E o significado é um efeito retroativo. Ou seja, à medida que o discurso vai se desenvolvendo, os sentidos anteriores vão sendo constantemente ressignificados. Por exemplo, também num texto. Ao ler o fim do texto, a gente vai recompreendendo pelo caminho, de uma forma imediata, o começo e o meio de um texto. Já o significante numa análise estrutural é a materialidade da palavra. É a palavra desprovida de seu significado, como o som da palavra, a materialidade da palavra. Esse significante, o estruturalismo vai pensar como algo que não tem uma identidade em si, não tem uma identidade interna. Seria como um círculo vazio. E o sentido desse significante, a significação que vai se produzir, é sempre derivado da articulação de um significante com os outros. Então é uma teoria que valoriza muito que o sentido se dá na relação, nas articulações entre os termos. Portanto, numa análise significante, a gente vai dividir um discurso em partes constituintes, seus significantes.
os elementos que os constituem. O elemento 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai pensar como o sentido do 1 é dado pelas relações, com o sentido do 2, do 3, do 4, do 5. Como o sentido que vai se produzir sobre o segundo significante, o segundo elemento, é também dado pela articulação com o primeiro significante, com o terceiro, com o quarto, com o quinto. Então, nada tem sentido em si, o sentido provém das articulações, das relações entre os termos de um discurso. Mas entender isso é bastante contraintuitivo, porque normalmente a gente não pensa o funcionamento da linguagem assim. Há uma forma muito coloquial, muito ideológica, muito comum de se entender o sentido da linguagem a partir de uma outra teoria, uma teoria coloquial da linguagem que a gente poderia chamar de teoria da representação, onde uma palavra, copo, representa um objeto externo que está na realidade. O estruturalismo é completamente diferente disso, porque no estruturalismo as palavras não têm um sentido em si, e os sentidos são produzidos sempre em teia, sempre em articulação pelos significantes. E também o estruturalismo vai entender que a estrutura simbólica ela se coloca como uma grande teia, uma infinita teia, que se torna a realidade do sujeito humano, de tal forma que não há um externo, uma coisa em si acessível para o ser humano. A gente vive inexoravelmente nessa teia de significantes que vão produzindo os sentidos de tudo no nosso mundo. A gente vive num mundo de linguagem que não tem exterior. Essa teoria é profundamente contraintuitiva e ela depende de um esforço daquele que está fazendo uma análise estrutural em ficar retomando para si mesmo, não prestar muita atenção no sentido de uma coisa em si, mas tentar estabelecer o sentido que vai se produzir pela articulação de todos os elementos do texto. E a gente vai ter uma visão muito mais clara disso a partir da forma como Lévi-Strauss vai aplicar. Então, essa análise estrutural ela é uma teoria, mas ela é sobretudo um método, e pelas análises do Lévi-Strauss eu acho que é uma boa forma de transmitir como isso funciona na prática. E bom, por fim, para concluir a relação dessas análises estruturais, como colocá-las enquanto método, há dois níveis dessas análises estruturais. Há um nível que se chama metonímico ou diacrônico. Esse nível metonímico ou diacrônico é como as coisas vão se significando ao longo do percurso de um discurso. Ou seja, tem o significante 1, 2, 3, 4, 5, como o sentido de 1 é dado pela relação com 2, 3, 4 e 5, e quando o discurso vai continuando, vem um sexto elemento, sétimo, oitavo, eles vão ressignificando o sentido desse discurso. Então, a análise metonímica é essa análise de um elemento depois do outro e é o sentido que se produz pela articulação desses elementos. Já uma análise metafórica, ou uma análise sincrônica da estrutura significante, vai fazer referência ao sentido encoberto de outros elementos associados que vão dar o sentido daquele significante. Então isso não está contido no próprio discurso. É um sentido encoberto, uma associação encoberta que dá sentido àquele elemento. A gente também vai ver como o Lévi-Strauss faz isso operar na prática para ficar mais claro. Mas, por exemplo, a gente pode pensar numa análise de sonhos. A análise de sonhos sempre é feita assim, através dessa análise metonímica e dessa análise metafórica dos elementos de um sonho. Como um psicanalista escuta, um lacaniano escuta um sonho, dividindo o sonho nos seus vários elementos, parte por parte, parte por parte. Então a análise não vai entender o elemento, o sentido de um sonho muito diretamente, mas vai tentar entender a partir dessa relação de articulação entre os elementos do sonho entre si. E como se descobre os sentidos metafóricos que dão o sentido de cada um daqueles elementos? Pedindo as associações dos pacientes. Pedindo a associação, então, fale o que te vem à mente sobre esse elemento, sobre aquele elemento, sobre aquele elemento. A gente vai tendo acesso a essa outra parte encoberta do texto que vai representando o sentido que o sonho dá a cada um daqueles elementos. Então, uma análise metonímica e pelas associações a descoberta desse sentido metafórico dado a cada elemento. Uma outra forma como a gente pode pensar também essa análise sincrônica e estrutural do discurso
é congelando uma cena. Congelando uma cena e entendendo os elementos dessa cena e como há uma lógica entre eles. Por exemplo, congela a cena de uma sala de aula. Quais são os elementos que estão contidos numa sala de aula? Qual é a relação lógica entre eles? E o que esses elementos articulados em determinada lógica produzem enquanto sentido? A gente vai ver que o Lévi-Strauss opera o tempo inteiro sobre isso. Então, agora vamos diretamente para o texto do Lévi-Strauss para ver essa teoria posta em movimento. Isso como um método sendo usado pelo Lévi-Strauss para interpretar a realidade. No caso, a realidade de tribos indígenas e das suas mitologias. E como isso produz homologias muito interessantes com o nosso próprio mundo. Bora lá. Bom, agora que a gente apresentou rapidamente um método estrutural, o que é fazer uma análise estrutural do significante, vamos para o texto do Lévi-Strauss, O Feiticeiro e Sua Magia. Texto que vai trazer algumas coisas muito interessantes para a gente. A primeira é ver como, a partir daquele método básico do estruturalismo, Lévi-Strauss vai produzir análises estruturais que vão produzir resultados muito interessantes. O que também nos leva a pensar como que a gente, a partir desse método básico do estruturalismo, a gente pode analisar fenômenos sociais ou fenômenos clínicos na psicanálise. Então, como aplicar esse método e as potencialidades desse método vão se revelar muito a partir da leitura do texto do Lévi-Strauss. Um segundo ponto muito interessante é ver, a partir das análises que o Lévi-Strauss vai fazendo, como ele vai estabelecendo conclusões sobre o funcionamento possível das terapias e sobre o funcionamento possível, o funcionamento simbólico, o efeito psicológico necessário para o funcionamento de terapias, seja elas a psicanálise, o xamanismo, as religiões, da própria psiquiatria farmacológica. Um terceiro ponto essencial do texto para psicanalistas é como o texto nos ajuda a pensar o próprio funcionamento da psicanálise a partir dos comentários e das críticas que o Lévi-Strauss, nas conclusões do texto, vai exercer contra a própria psicanálise. Então, vamos lá diretamente para o texto do Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss começa o texto trazendo um exemplo. O texto vai ter 4 exemplos do Lévi-Strauss, onde ele vai fazer análises estruturais. A gente vai abordar 3 desses exemplos aqui, e o primeiro deles, logo na abertura do texto, não é de uma análise que o Lévi-Strauss viveu especificamente, mas é o comentário de um texto de um psicólogo antropólogo que chama Cannon, no início do texto. Esse exemplo eu vou chamar de A Maldição. O que é esse exemplo? A partir desse texto, o Lévi-Strauss e esse outro psicólogo, o Cannon, eles estão pensando qual seria o funcionamento psicológico que explicaria uma magia negra, o funcionamento de uma maldição lançada por um feiticeiro, a partir de uma análise de uma tribo, no qual o indígena que foi atacado por essa magia, ele literalmente chega a morrer. Como se explica psicologicamente uma morte produzida por uma feitiçaria? Então, o Lévi-Strauss vai começar argumentando que para que um feitiço funcione, o que ele também vai estender para cura, para qualquer terapia possível, é necessário um conjunto articulado de 3 crenças. Primeiro, o paciente ou o alvo do feitiço, ele tem que crer no funcionamento do feitiço. Segundo, o feiticeiro também tem que crer na potência do seu feitiço lançado, seja ele de cura ou de adoecimento. E terceiro, eles têm que estar numa comunidade, e essa comunidade num sistema simbólico que dão coerência ao funcionamento desse feitiço. Então, eles têm que estar num conjunto simbólico que dá uma explicação, um sentido e uma veracidade a esse feitiço. Então, Lévi-Strauss vai contar a história de como ela funciona. Tem um feiticeiro, esse feiticeiro lança uma maldição sobre um sujeito. A partir do momento que esse feiticeiro lança uma maldição sobre esse sujeito, é como se esse sujeito recebesse o sentido de condenado, para ele mesmo, para o feiticeiro, para toda a comunidade que o cerca e para todo o sistema simbólico que o cerca. A partir do momento que esse sujeito ele recebe esse significado metafórico de que ele foi condenado, ele passa a ser tratado como um amaldiçoado, como alguém que vai morrer por toda a comunidade. Então ele perde os direitos sobre a própria vida, os direitos, os deveres, as responsabilidades, o trabalho de qualquer cidadão comum. E ele se torna visto como condenado.
E a partir do momento que ele se torna visto como condenado, Levi-Strauss argumenta que ele vive uma morte social. Ele não tem mais lugar nessa sociedade como um sujeito de fato. Ele tem um lugar como um amaldiçoado que está prestes a morrer. E a argumentação do Levi-Strauss é que essa morte social ela é seguida de uma morte psicológica, de uma morte vital. Essa morte social é uma morte psicológica que é seguida de uma morte vital, uma morte orgânica. Então, o esquema que o Levi-Strauss faz graficamente, simbolicamente, numa análise estrutural, é mais ou menos assim. Feiticeiro, sujeito. Esse sujeito tem seu lugar de sujeito frente ao social barrado, cortado. Ele tem uma morte social. E esse sujeito passa a ser significado como condenado numa relação metafórica. E essa relação com o social, com o outro, passa a se estabelecer com ele como um condenado, não mais como um sujeito de direitos. Bom, e aqui a coisa começa a ficar interessante, porque depois de realizada uma análise estrutural, a gente pode realizar o que se chama de homologias, entender a mesma lógica de funcionamento disso que se passou com esse indígena amaldiçoado em uma série de outras referências culturais, uma série de outros fenômenos clínicos, por exemplo. Isso se chama homologia porque tem a mesma lógica interna de funcionamento dessa cena estrutural. Vou trazer um exemplo aqui. A psicanálise tem um conceito que se chama passagem ao ato. Passagem ao ato é um conceito da psicanálise para explicar suicídios ou tentativas de suicídio impulsivas. E como aconteceria as passagens ao ato? Também derivadas de uma forma parecida com o que aconteceu com aquele indígena, de uma morte social. Vou trazer um exemplo e a gente vai tentar comparar estruturalmente esses exemplos. Ao invés da maldição lançada pelo feiticeiro, vou trazer o exemplo aqui da morte do reitor da UFSC. O que aconteceu na morte do reitor da UFSC? Esse reitor da UFSC ele foi atingido não por uma feitiçaria, mas por uma fake news. Então a fake news exerceu um papel semelhante, um papel de destruição da vida social desse reitor. E esse reitor passou a se entender como tendo sua vida social destruída, passou a ser atacado por uma fake news que destruiu sua vida social e passou também a ser reconhecido por um grupo social que entendia o seu lugar como destruído socialmente, que não mais o recebia como um sujeito de direitos, num julgamento precipitado socialmente que fez com que ele tivesse também essa relação metafórica de um condenado, de um amaldiçoado. O que acontece com o reitor? Muito parecido com o que acontece com o indígena enfeitiçado. O reitor ele tem a sua vida social destruída. Ao ter a sua vida social destruída, ao se sentir ser reconhecido por todos à sua volta como um condenado, o reitor vive da morte dessa vida social, também uma morte psicológica seguida por uma morte vital. Percebam, estruturalmente, vamos tentar desenhar aqui também como se desenvolve estruturalmente essa análise. Estruturalmente elas são homologias, elas têm a mesma lógica, o que implica que a gente pense que situações onde sujeitos são colocados num jogo simbólico semelhante tendem a produzir resultados um tanto semelhantes. Então não é que o reitor e o indígena resolveram se matar, é que o reitor e o indígena eles estavam presos num jogo estrutural, num jogo simbólico que produziam um resultado de levá-los a esse impulso mortífero. Percebam que aqui então a gente fez uma homologia com o conceito da psicanálise, o conceito de passagem ao ato. Isso também traz como esses movimentos são entendidos como produzidos por essa estruturação significante. E percebam bem que isso também traz uma outra homologia. Uma homologia entre essa análise estrutural do Levi-Strauss e aquilo que o Lacan vai passar a chamar de inconsciente. Porque o inconsciente Lacan, ele para de ser um atributo individual. O meu inconsciente reprimido, aquilo que da minha história está reprimido, ele se torna efeito de um jogo simbólico que produz no sujeito uma resposta. Uma resposta que não é autônoma, mas é efeito desse jogo simbólico. Então, por isso que o Lacan vai falar, lá no Função e Campo, que o inconsciente ele é esse jogo combinatório do significante que funciona de maneira pré-subjetiva. Ou seja, o inconsciente não é mais atributo de um sujeito, ele é efeito de uma cena estrutural que produz um efeito. Então,
O método do Lacan para analisar os problemas clínicos psicanalíticos é muito parecido com o método que o Lévi-Strauss está usando para fazer uma análise estrutural de uma tribo indígena ou de uma mitologia que pode muito bem ser transportada para os fenômenos clínicos sociais. Uma segunda homologia bem interessante que a gente pode traçar entre as apresentações do Lévi-Strauss e as apresentações do Lacan na psicanálise é quanto ao conceito de transferência. Lacan transforma o conceito de transferência freudiano para o que ele chama de transferência como suposição de saber. Isso tem tudo a ver com o conceito que a gente apresentava do Lévi-Strauss. Vamos voltar lá em Freud, né? Freud pensava que para o funcionamento de uma cura seria necessário receber a admiração, o respeito, o amor do paciente, para que o processo da cura do analista e do analisante pudessem funcionar. Então, Freud está pensando se uma análise pode ou não pode funcionar através da relação que ele mantém com o analisante. O Lacan tira isso do campo do amor e leva isso para o campo da suposição do saber. Ou seja, para que uma terapia possa funcionar, é necessário que o analisante ele atribua saber ao analista, veja no analista a possibilidade de ter a sua vida transformada, veja no analista a potência de uma terapia. É necessário também que o analista reconheça no seu próprio ato potência, e é necessário que o analista e o analisante estejam num lugar social reconhecido socialmente. Ou seja, que socialmente o analista tenha um lugar de poder reconhecido socialmente de transformar, de um poder de terapia. Então tem um lugar de poder imbuído socialmente. Percebam que isso que o Lacan está chamando de transferência como suposição de saber é muito parecido com isso que o Lévi-Strauss dizia como necessário à realização de qualquer terapia. É necessário, ou inclusive das maldições, de qualquer feitiço, é necessário que o sujeito que vai receber aquele feitiço de cura ou de maldição acredite na potencialidade do feitiço, é necessário que o feiticeiro acredite na potencialidade do seu feitiço, mas é necessário, sobretudo, que eles tenham um lugar determinado socialmente. Que o feiticeiro tenha um lugar de reconhecimento social que imbui poder ao próprio feitiço e que o sujeito e o feiticeiro tenham um lugar reconhecido através de um sistema simbólico que o Lévi-Strauss vai chamar de um sistema mágico. Então, para o Lévi-Strauss, para o funcionamento de uma terapia, como para o funcionamento de um feitiço, é necessário uma crença tripla, que é exatamente o conceito de sujeito suposto saber do Lacan. A transferência não depende de um ato de amor, mas depende de um ato de crença de que aquilo funciona. E isso, novamente, pode ser pensado para qualquer terapia, como a gente pode pensar para o funcionamento de um remédio placebo. Seja na psicanálise, seja em qualquer outra forma de terapia, seja na medicina tradicional chinesa, seja no funcionamento da própria medicina e da psiquiatria farmacológica, é necessário uma crença, uma suposição de saber, um reconhecimento social da eficácia daquele método para que ele tenha efetivamente eficácia. O segundo exemplo que o Lévi-Strauss vai analisar no Feiticeiro e Sua Magia, eu vou chamar de O Julgamento. O Lévi-Strauss nos conta uma história mais ou menos assim. Tem um indígena na sua tribo, ele toca numa menina num evento social, e essa menina de repente tem um piripaque. Ela cai no chão, começa a convulsionar ou coisa do gênero, e todo mundo da tribo vira para ele e chama ele de bruxo. E prende um carinha. Então, depois que ele é preso por bruxaria, por ter supostamente feito um malefício, uma feitiçaria contra a menina, ele passa por um julgamento que vai decidir se ele vive ou morre. E nesse julgamento, que vale a vida dele mesmo, ele tenta se defender, primeiro dizendo que é uma mentira, que ele não é um feiticeiro. E o carinha que é muito sagaz, esse acusado que é muito sagaz, ele se dá conta que se ele continuar defendendo que é simplesmente uma mentira, ele vai se dar mal. E o Lévi-Strauss traz um argumento. Esse carinha iria se dar mal, especialmente porque um grupo social não quer de forma alguma ter um sistema simbólico que organiza a vida deles ser derrubado. O que eles querem mesmo é que aquele sistema tenha a sua verdade, a sua coerência ampliado. E o carinha se dá conta disso. Então ele passa a argumentar que ele é sim um feiticeiro. E ele começa a acreditar uma história, começa a contar uma história, inventar uma história que no começo nem ele acredita que é verdade.
Ele conta que ele é um feiticeiro aqui, acolá, que ele recebeu uma herança dos pais dessa feitiçaria, que ele tem plumas mágicas, que ele vira bicho, que não sei lá o que não sei lá o que. E à medida que ele vai contando essa história, ele vai numa certa tentativa de acerto e erro, tentando reconhecer aquilo que a tribo valida como potencialmente verdade. E como ele também é um sujeito dessa mesma tribo, que acredita na possibilidade da magia, ele começa a se questionar se afinal a magia é possível. Todo mundo está dizendo que ele fez uma feitiçaria. Ele está dando uma justificativa que todo mundo está reconhecendo como plausível. Ele começa a se convencer também que ele pode talvez ser feiticeiro. E aquele tivesse sido um momento de descoberta, de crise, de descoberta da própria magia. Bom, então ele vai lá contando sobre a feitiçaria, tentando escapar da morte, já que ele tinha percebido que se ele simplesmente dissesse que era mentira, que ele não era um feiticeiro, ele ia acabar morto, porque aquela tribo não queria ter o seu sistema mágico, que dava coerência ao seu mundo anulada, posto em questão. Então ele descobre que, contando essa história, ele vai sendo reconhecido como feiticeiro, e no fim das contas, ele que não era feiticeiro, que estava sendo acusado de feitiçaria, que tentou provar que não era feiticeiro, acaba sendo reconhecido por aquela tribo como feiticeiro, e acaba se auto-reconhecendo como feiticeiro. Então ele é como que empossado feiticeiro com o efeito do julgamento. O Lévi-Strauss traz algumas considerações sobre isso. Primeira, como eu disse, é que uma cultura não aceita que os seus sistemas simbólicos que ordenam o mundo sejam postos em questão muito suavemente. Isso gera caos social. Então, para o Lévi-Strauss, sistemas simbólicos, como o sistema mágico de uma tribo, organizam, dão ordem ao mundo. E esses sistemas, sendo questionados, gera conflito social. O que a gente pode pensar a partir disso? Que é também sistemas simbólicos que dão ordem ao nosso mundo. Gênero, classe, raça, capital, individualidade. E que esses mesmos sistemas simbólicos postos em questão podem desestruturar mundos. Um exemplo que a gente pode pensar a partir disso no nosso mundo contemporâneo é os movimentos progressivos na política de um passo progressista ser seguido por um passo conservador. Porque quando um passo progressista se produz no mundo, isso é visto pelo grupo conservador da sociedade como uma afronta não só a certas opiniões pessoais, mas é visto como uma afronta a um sistema simbólico que organiza o mundo deles. É como se colocasse a realidade deles em choque. Por isso a necessidade de uma resposta agressiva contra esses passos progressistas da política. A história de que menino usa azul e menina usa rosa é uma exemplificação de um sistema coerente de mundo que, posto em questão, desorganiza essas pessoas e fazem com que elas tenham respostas violentas frente a isso. Então a gente pode pensar, por exemplo, a política, como pessoas que estão no ordenamento daquele sistema simbólico resistem fervorosamente a colocar em questão aquele mesmo sistema simbólico. Uma outra analogia que a gente pode fazer com a contemporaneidade é que o Lévi-Strauss ele se dá conta, então, que o julgamento daquela tribo não tinha como objetivo simplesmente afastar o agente periculoso da sociedade. E que isso pode também ser estendido para a nossa justiça. O Lévi-Strauss ele não se concentra muito no tema da justiça, apesar que ele poderia ter se concentrado, porque o objetivo do texto, no fim das contas, do Lévi-Strauss acaba sendo discutir a eficácia das terapêuticas, mas é como se o Lévi-Strauss também estivesse apontando que na nossa justiça, nos julgamentos, aquilo que se busca não é simplesmente retirar o sujeito perigoso da sociedade, mas se busca fazer uma performance coletiva de crença na justiça. Porque a ideia do direito, da justiça, do errado pode te fazer ser preso e do certo é o correto, o justo, a forma aceitável de se viver. Para o Lévi-Strauss, a justiça, o direito, eles são um sistema simbólico. E o julgamento é uma performance que faz com que todos nós acreditemos no funcionamento desse sistema simbólico e que se esse treco cai, o mundo vira um caos.
Então o direito, assim como o julgamento ali da tribo indígena, busca fazer uma performance de uma crença coletiva nesse sistema, busca reforçar a crença coletiva nesse sistema, busca ampliar a crença coletiva nesse sistema. Um outro ponto a destacar desse exemplo também é novamente a ideia de uma cena estrutural de um jogo que produz um personagem que se personifica, que é incorporado no sujeito. Então, sujeito para o Lacan não é uma coisa em si, ele é uma relação estabelecida entre elementos. Não há feiticeiro sem enfeitiçado, não há professor sem aluno e por aí vai. Sujeito é uma relação discursiva. Então, o que a gente vê nesse exemplo é que no julgamento se produz um jogo dramático onde aquele sujeito ou seria reconhecido como acusado e morto, ou seria reconhecido como feiticeiro e empossado do cargo de feiticeiro socialmente. E o desfecho que ele consegue produzir para si mesmo é ser reconhecido socialmente como feiticeiro. E nesse processo desse jogo dramático, ao ser reconhecido como feiticeiro, feiticeiro ele se torna. Isso se torna parte de quem ele é no mundo. Isso também tem uma certa homologia com o conceito de psicanálise que sujeito é um ser falado pelo outro. Sujeito é ser falado pelas demandas do outro. Ou seja, a gente acredita demais numa ideia de que a gente se autoproduz, se autorrepresenta no mundo, mas para a psicanálise, assim como nos textos de Lévi-Strauss, a gente é efeito das posições das quais a gente é falado no mundo. Falado pelas pessoas próximas a gente, falado por um sistema social. A gente não se autodetermina simbolicamente, mas a gente é soma das posições nas quais a gente foi significado pelo outro de determinada forma, como esse rapaz acaba de ser significado por feiticeiro. Mais um ponto de conversão aí, uma homologia do texto, é que no texto a gente vai ver Lévi-Strauss não à toa trazendo exemplos onde os sujeitos em questão eles não acreditavam plenamente na feitiçaria, no sistema simbólico no qual eles estavam assim imersos. Mas o que a gente vai vendo se desenvolver no texto do Lévi-Strauss é que crença não é um ato individual. Pode até haver uma certa contradição entre um ato mais local e individual de produção de sentido e o sistema simbólico da comunidade, como muitas vezes há sistemas simbólicos em conflito, mais locais e mais gerais. Mas o que a gente vê no texto do Lévi-Strauss é que basicamente crença é um ato muito mais coletivo do que individual. E até as contradições mais internas, mais individuais, frente a um sistema simbólico reconhecido socialmente, tendem a ter muito pouca força. Porque no fim das contas a gente pensa o que o grupo ao nosso redor está pensando, a gente pensa o que os sistemas simbólicos que se representam nesses grupos nos quais a gente está pensando, pensa. E por fim a gente pode fazer uma análise estrutural, gráfica também do que se passou. É como se a gente tivesse o julgamento de um lado, o sujeito colocado em posição de acusado do outro e o sistema social da crença na magia produzindo essa relação. Então o sujeito ele percebe que se ele romper a relação entre o grupo social representado no julgamento e o sistema social, ele vai se dar mal. Então o acusado morreria. Porque o grupo social quer manter coesa a crença no sistema mágico que organiza o mundo deles. Então o que esse sujeito faz, ao invés de romper essa relação, tentar barrar essa relação entre o grupo social e o sistema que dá coerência, dá ordem ao seu mundo, ele encontra uma forma de reforçar esse sentido. E o efeito é que esse sujeito que estava na posição de acusado, ele passa a posição de feiticeiro, porque ele passa pelo julgamento a ser reconhecido como feiticeiro nesse grupo social do qual ele pertence. Tendo como efeito desse jogo dramático se fazer ser o personagem feiticeiro que o grupo social o nomeia. Bom, vamos agora comentar o exemplo 3 que o Lévi-Strauss traz no texto. Esse exemplo eu vou chamar de Quesalide e os falsos xamãs. Quesalide é um indígena que ele tem uma convicção interna muito grande que os xamãs e os feitiços dele são falsos. E ele parte numa jornada para provar essa falsidade. Nesse percurso para provar que os feitiços são falsos, Quesalide ele entra num grupo de xamãs. Num grupo de xamãs que vai ensinar para o Quesalide o método dos xamãs.
E o Quesalid vai percebendo como os xamãs eles se formam numa espécie de teatralização, no qual o xamã ele aprende a fazer uma teatralização de como ele incorpora o mal que está afetando aquele paciente. E nessa incorporação ele finge umas tonturas, ele finge uns ataques, e depois o xamã cospe um tufo de algodão ensanguentado que ele tinha preparado previamente na sua boca, antes do feitiço. E o xamã fala que aquele tufo é a materialização do mal, desse espírito que se incorporava no paciente, que ele conseguiu retirar e que ele cospe para fora, cuspindo para fora o mal que adoecia o paciente. Então o Quesalid ele vê muito diretamente ali os xamãs falando dessa teatralização e ele está muito convicto da falsidade desse método. E novamente o Lévi-Strauss está colocando uma crença individual, a não crença no feitiço, contra uma crença de grupo, tanto do grupo dos xamãs, quanto do sistema mágico que ordenava o sentido dessa tribo toda. E a gente vai ver o Lévi-Strauss argumentando que essa crença individual vai se enfraquecendo nesse conflito. Por quê? Esses xamãs reconhecem o Quesalid como um xamã, e o Quesalid passa a aplicar, mesmo não crendo esse método, e ele vai vendo que ele funciona. Que curiosamente ele produz curas nos indígenas que ele estava aplicando esse método. Então o Quesalid, que estava super crente que a magia era falsa, ele passa a ter uma suposição que haveria magias verdadeiras e falsas. E novamente ele parte numa jornada interna para provar que há magias falsas, e assim ele passa a visitar outras tribos, com outros sistemas mágicos. E o Lévi-Strauss vai falar que, como um cientista, o Quesalid ele vai colocando em oposição os métodos de tratamento dele e dessas outras tribos. Então ele visita 3 tribos diferentes e ele coloca em oposição o método dele contra o desses outros indígenas, e consistentemente o método dele parece apresentar mais resultados, parece curar mais. E o que vai acontecendo é que essas outras tribos vão passando a validar também o Quesalid como verdadeiro xamã e a sua magia como uma magia mais poderosa, e de certa forma vão ridicularizando, vão lateralizando os seus próprios xamãs e os seus métodos mágicos. Até o ponto que um dos xamãs dessas tribos, ele perde completamente seu lugar social, ser ridicularizado por não ter o método verdadeiro, e ele acaba fugindo da tribo. Anos depois ele é encontrado, e ele é encontrado completamente louco. E o Lévi-Strauss vai então comentar os pontos principais desse exemplo a partir das suas interpretações estruturais. O primeiro tema que o Lévi-Strauss vai comentar é a oposição da crença individual, no caso Quesalid, que não acreditava na magia, contra as crenças de grupo e o sistema simbólico que ordena o pensamento mágico daquela tribo. E o que o Lévi-Strauss vai concluir é que crenças individuais são muito fracas frente ao poder coletivo e o poder desses sistemas de crenças simbólicos, que de certa forma eles vão progressivamente se introjetando, se interiorizando, se encarnando na individualidade. Então, no fim das contas, o pensamento ele é sempre coletivo para o Lévi-Strauss, e mesmo que haja conflitos entre sistemas locais, mais individuais ou mais familiares, contra esses sistemas mais coletivos, a tendência é que esses sistemas coletivos tenham mais força e que eles vão se encarnando no sujeito, como ele vai se encarnando no Quesalid. Essa ideia é uma ideia profundamente lacaniana também, que tem diálogos interessantes com Lacan, porque para o próprio Lacan, pensamento nunca é um ato individual. Pensamento é sempre um ato social, de um diálogo infinito entre sujeito, entre nós e o mundo. Seja esse outro com o qual a gente está dialogando, a minha família, as pessoas conhecidas próximas, um grupo social, a minha comunidade, seja os próprios registros simbólicos que estão me atravessando. Então, o meu pensamento ele é sempre um diálogo com esse outro, de tal forma que não existe pensamento que é só meu. Daí, por isso, Lacan ter feito a banda de Möbius a figura topológica básica do funcionamento da linguagem, onde não há divisão entre interno e externo. Pensar é sempre um efeito coletivo, é sempre um nós. Mas, ao mesmo tempo, no pensamento de um indivíduo, pode haver oposições entre sistemas simbólicos contraditórios
que são concomitantes. Então, por exemplo, o indivíduo pode ser atravessado por uma forma mais local de pensamento, de como, por exemplo, a família dele ou a comunidade próxima dele dá sentido a certas coisas, e ao mesmo tempo ele pode ser atravessado por sistemas simbólicos que dão sentidos diferentes àquelas coisas. Essa é uma forma lacaniana de pensar o conflito psíquico, como no mesmo sujeito há sistemas simbólicos concomitantes e contraditórios se pensando. É uma forma lacaniana de pensar o sentido de formação da neurose a partir desses conflitos psíquicos. E também pode ser uma forma lacaniana de pensar a disputa entre instâncias se pensando nesse sujeito. Por exemplo, como no sujeito há a oposição entre pensamentos mais egóicos e pensamentos mais superegóicos. Superego no Lacan pode ser pensado como esse sistema simbólico que ele produz, determina uma certa forma de racionalidade, mesmo que ela vá em oposição a outros valores do sujeito. Mesmo que ela vá produzindo conflitos nessa subjetividade, formas de sofrimento nessa subjetividade. Mesmo que esse sistema simbólico vá contra os interesses do próprio sujeito. Um outro comentário que o Lévi-Strauss vai tecer sobre o exemplo é que o método de feitiço do Quesalide, ele não simplesmente ganha por ser mais eficaz e acaba convencendo as outras tribos. O método do Quesalide, ele ganha especialmente pela atitude de grupo, porque ele consegue ganhar a crença coletiva. E a eficácia do seu método acaba sendo um efeito disso. Então vem primeiro e mais poderosamente a crença do grupo que o Quesalide consegue convencer, e então, em segundo, como efeito, a consequência de que seu método produz mais cura. E isso é muito interessante, porque a gente pode analisar graficamente isso. É como se houvesse 3 sistemas de crenças mágicas concomitantes e concorrentes. Então, nesse procedimento que o Lévi-Strauss chamou de científico do Quesalide, ele coloca o seu sistema mágico e a sua técnica, então o xamã, o paciente, o sistema mágico, em oposição ao de outro xamã. O segundo xamã com sua segunda técnica, o seu segundo sistema mágico, e o paciente com o terceiro. Então é como se houvesse sistemas mágicos em contradição, e a gente pode entender que o Lévi-Strauss vai nos propondo que conforme o Quesalide leva a um outro sistema mágico que vai ganhando a crença coletiva de outras tribos, esse outro sistema mágico daquela tribo ele vai se enfraquecendo. Então, progressivamente, o sistema do Quesalide vai ganhando por ganhar essa crença coletiva. O que também traz paralelos para a psicanálise muito interessantes. A gente pode pensar esse funcionamento terapêutico da crença no sistema e seus efeitos terapêuticos, como, por exemplo, as oposições das diferentes escolas clínicas, diferentes escolas de terapia que funcionam numa sociedade. Então, por exemplo, se a psicanálise vai ganhando mais crença coletiva de uma sociedade, como, por exemplo, o povo brasileiro ou mesmo a organização mundial, ela vai progressivamente se tornando também mais terapêutica, mais eficiente por ganhar uma crença coletiva, ao mesmo tempo que ela está em contradição com, por exemplo, as terapias comportamentais ou as terapias humanistas. Conforme essas terapias vão ganhando uma crença coletiva, elas vão se tornando mais eficientes e elas vão roubando espaço, apagando a eficiência e a crença coletiva em outras terapias. Isso não precisa ser pensado apenas na oposição entre sistemas terapêuticos, mas pode ser pensado, por exemplo, na oposição entre a psicanálise e, por que não, a medicina farmacológica psiquiátrica. Conforme a medicina farmacológica psiquiátrica foi ganhando crença coletiva, a crença coletiva na psicanálise foi se enfraquecendo. E também a terapia farmacológica, ela funciona a partir de uma crença coletiva. Uma crença coletiva muito valorizada socialmente hoje em dia, daí a quantidade do aumento progressivo dos tratamentos psiquiátricos. Então, a gente poderia pensar isso exatamente como no sentido do placebo. Por que não os medicamentos psiquiátricos funcionariam a partir de uma crença coletiva tal qual a psicanálise? A gente pode pensar também as terapias versus as
as correntes farmacológicas de tratamento versus também, por exemplo, as religiões, como, por exemplo, a religião evangélica como culto, como um espaço de cura. Então, essas crenças coletivas, elas estão concorrentes e elas estão conflitantes, onde a crença coletiva em uma abala a crença coletiva nas outras, e abala também a sua eficiência terapêutica nesse processo. Só um comentário breve aqui, eu não sei como se desenvolveu esses estudos nos últimos anos, mas tem um conjunto de pesquisa que chama Stop DSM, que é contra a farmacologização da psiquiatria, e nesse conjunto de pesquisa desse grupo, tinha textos deles que defendiam que nunca foi provado cientificamente, em absoluto, a relação entre a depressão e a serotonina. Que isso era uma inferência, que é uma inferência que leva à medicação da recaptação da serotonina no tratamento da depressão. Mas esse vínculo absolutamente direto entre depressão e serotonina não foi aprovado. Então, o que acontece? Para o tratamento de depressão, você tem uma hipótese que a transformação dos níveis de serotonina nesse indivíduo vai ajudar, mas isso não é exatamente a cura da depressão como se vende, pelo menos enquanto sentido, no discurso coloquial. Então, pode ser muito bem que o antidepressivo não cure de forma alguma a depressão, mas deixe um sujeito depressivo e medicado ao mesmo tempo. Então é sujeito, depressão, mais efeito da droga, em vez de sujeito e a droga arrancando a depressão da vida dele. Isso não necessariamente quer dizer que essa terapia farmacológica não é eficiente. Ela pode ser eficiente em muitos casos, mas normalmente a gente não pensa o uso de um medicamento como uma droga que vai se colocar sobre a vida daquela pessoa. A gente pensa como uma droga que está ali para arrancar a doença daquela pessoa. Isso acho que ajuda a trazer um pouco desse sentido de como terapias se tornam conflitantes, e a terapia farmacológica ela é também um certo sentido de crença. Um sentido de crença cuja eficiência do seu tratamento depende dessa crença coletiva de que aquilo é medicamento. Outro comentário que o Levi-Strauss vai tecer é que o método do Quesalid, ele não ganha crença coletiva e se torna mais eficiente aleatoriamente frente aos outros métodos. O Levi-Strauss vai considerar que o método Quesalid ganha por ele ser o único método que materializava o mal que assolava o enfermo. Então a gente via como no método Quesalid, ele colocava um tufo de algodão ensanguentado, que depois que o xamã fazia o seu processo de cura, ele cuspia aquele tufo como se fosse os espíritos maus que estavam deixando aquela pessoa enferma. E nos outros métodos, o xamã fazia um processo parecido, mas depois ele simplesmente cuspia no chão, sem mostrar, sem materializar nesse tufo ensanguentado o mal que assolava aquele paciente. O Levi-Strauss fala que esse procedimento da materialização ele se torna mais eficaz por um motivo especial, que no fundo todas as terapias elas se tornam mais eficientes quanto mais elas conseguem integrar num sistema simbólico um sentido para o mal, para o diagnóstico, para o percurso, o procedimento, o tratamento, para a transformação daquele mal. Então uma terapia ela ganha quanto mais ela consegue se propor como um sistema coerente, que explica o começo, o meio e o fim daquela doença, que explica o seu diagnóstico, que explica o seu sentido, que explica a sua progressão. Essa explicação sobre uma doença, ela é interna à própria terapêutica. Ou seja, quanto mais um sistema simbólico consegue ordenar aquilo que produz enfermidade para o psiquismo, por ser um mal-estar que surge como uma quebra de sentido daquela experiência, e um mal-estar para o psiquismo ele sempre se coloca como esse ponto de interrogação, quanto mais isso consegue se ordenar simbolicamente, mais se transforma o próprio mal-estar. Olha que interessante. A organização simbólica do mal-estar é já a transformação e a redução desse próprio mal-estar. E quanto mais um sistema simbólico terapêutico consegue propor isso, mais eficiente ele é. Isso pode nos ajudar a explicar a própria eficiência discursiva da medicina farmacológica psiquiátrica, porque a medicina psiquiátrica farmacológica ela é muito eficiente em dar um diagnóstico descritivo,
que nomeia aquela doença, e muito eficiente também em propor um remédio materializado como cura daquela doença. O último comentário que o Levi-Strauss vai tecer sobre esse exemplo. A gente viu como, quando o Quesalide consegue convencer uma tribo sobre o seu método xamânico ser o mais verdadeiro, um dos xamãs que já estava naquela tribo, ele fica completamente desorientado. Ele tem seu lugar social um tanto destruído pela vergonha de não ter um método verdadeiro, e ele foge. E depois de anos ele é encontrado louco. E o Levi-Strauss comenta esse processo. Para o Levi-Strauss, o que acontece é uma morte social desse indivíduo. Ele perde o seu lugar de representação social enquanto xamã. E ele luta bravamente para tentar recompor esse lugar social, pedindo de todas as formas para Quesalide explicar para ele o que acontecia e qual era o sentido da verdade da sua magia, mas Quesalide não explica e ele fica atormentado por isso e acaba fugindo pela vergonha, pela incompreensão e pela perda do seu lugar social dessa tribo. Para o Levi-Strauss, esse processo é o processo de uma quebra abrupta de uma ordem social. E a quebra abrupta de uma ordem social é como o Levi-Strauss vai dar um sentido sobre a psicose. A psicose é o efeito de uma quebra abrupta da ordem social, da ordem simbólica que dá um sentido, um ordenamento à vida social. E esse é exatamente o mesmo conceito que o Lacan vai aplicar na psicanálise sobre a psicose. A psicose para o Lacan também, ela é efeito de uma quebra abrupta da ordem simbólica que sustenta o mundo social de um indivíduo. Então, por algum motivo haveria, num momento da vida daqueles que têm um surto psicótico, uma experiência muito arrebatadora, que funciona como uma quebra da ordem desse mundo. A quebra da ordem desse mundo também é para o Lacan o sentido de um surto psicótico, e o delírio ele viria ali como uma espécie de amarração para tentar recompor provisoriamente um sentido de mundo mais ou menos estável, mesmo que delirante. O delírio, então, é como uma tentativa de cura daquele psiquismo, de reordenar um sentido quebrado no surto psicótico. Então, o conceito do Levi-Strauss de surto psicótico é muito semelhante ao conceito de surto psicótico em Lacan. E vamos agora às conclusões que o Levi-Strauss traz sobre o texto. A primeira conclusão que o Levi-Strauss traz, retomando o tema da fé tripla necessária para o funcionamento da terapia, do paciente na fé do procedimento que vai curá-lo, daquele que aplica o procedimento na fé também de que esse procedimento tem veracidade, e de um sistema social que dá lugar a esse procedimento como verdadeiro e reconhecido socialmente, o Levi-Strauss vai passar desse tema para propor que, no fim das contas, a eficácia da terapêutica enquanto cura, ela não precisa ser completa e nem é o centro que vai definir o sucesso dessa terapêutica e sua difusão social. Levi-Strauss propõe que, mesmo quando a cura é relativa, o processo de cura se efetivar certas vezes, ele funciona como difusão de fé, de crença no sistema usado, especialmente porque aquele que se cura, ele também, ao se curar, ele passa a acreditar profundamente no sistema através do qual ele alcançou certa cura. Então, o que o Levi-Strauss vai argumentar, e isso é uma advertência para qualquer terapêutica, é que por vezes a gente pode ser enganado por um procedimento, entendendo que é aquele procedimento que cura, quando na verdade o efeito terapêutico provém muito mais de uma fé no sistema que é compartilhado do que efetivamente no procedimento terapêutico. Então é como pegar o tema do placebo e estender ele quase completamente para todas as terapias. A terapia pode estar funcionando não porque seu procedimento é eficaz, mas porque há um consenso social de verdade naquela terapia difundido socialmente. Então, há possibilidade de tratamentos placebo em qualquer terapia possível. Um segundo tema que o Levi-Strauss aborda é o que ele chama de pensamento patológico ou uma patologia do pensamento, pensamento com P maiúsculo. É como se o próprio pensamento, o pensamento humano de forma geral, ele tivesse uma patologia frente àquilo que aparece como um sentido indeterminado.
Frente a um problema que não consegue ser compreendido, nosso pensamento não para de produzir sentidos, associações, ele explode enquanto sentidos frente àquilo que surge como uma interrogação. E frente a essa interrogação que surge como um problema para o próprio pensamento, é necessário a construção de sistemas para dar um sentido àquele problema, àquela interrogação surgida. E o Lévi-Strauss vai chamar isso de uma necessidade transcultural, ou seja, em toda a cultura há certos problemas que aparecem até repetitivamente ao longo das culturas que surgem como interrogação. Essa própria interrogação para o pensamento gera um efeito de mal-estar e uma necessidade de produção de sistemas para dar conta daquilo. Então Lévi-Strauss vai dizer que seja a religião, seja a psicanálise, seja a medicina, seja o xamanismo, ele surge enquanto um sistema para dar conta de problemáticas ao pensamento, de problemáticas indeterminadas do pensamento. Quais seriam essas problemáticas? Sei lá, a gente pode ir devagar. Por que morremos? Da onde viemos? Qual que é o sentido da vida? Qual que é meu lugar enquanto ser humano nesse mundo? Qual é a minha filiação? Para onde vamos depois da morte? Por que adoecemos? O que acontece em determinado adoecimento sem sentido? Então Lévi-Strauss está propondo que há uma interrogação como uma patologia do pensamento, que tem uma relação direta com o mal-estar, e isso produz a necessidade de sistemas que são variáveis, mas que são necessários para dar conta dessa patologia do pensamento. E esse modo de pensar lembra muito o conceito de real lacaniano, o real como aquilo que não cessa de não se escrever, e que demanda também do psiquismo, e a análise está aí para tentar efetuar essa operação, a produção de um sistema de pensamento que vai dar um lugar ordenado numa rede àquele mal-estar. Então a psicanálise funcionaria exatamente quanto isso, enquanto teoria, como uma rede de significações que dá sentidos à experiência humana, mas também individualmente, clinicamente, o desenvolvimento de uma terapia é colocar o mal-estar, que surge como indeterminação, como uma experiência de sem sentido, fora de sentido, numa rede assim, individual de pensamentos. Então, o desenvolvimento de uma terapia vai colocando as questões subjetivas num certo sistema simbólico que organiza ela, transformando o próprio mal-estar. Disso, Lévi-Strauss vai inclusive propor que o lugar do psicanalista na sociedade é muito parecido com o lugar do xamã na sociedade tribal. O Lévi-Strauss vai propor que em toda a cultura há um conjunto de técnicas de cura, técnicas de tratamento, que estão ali para orientar certo desenvolvimento de adoecimentos. Por exemplo, nas tribos ou na medicina, há um conjunto de técnicas para fazer as operações da saúde. O problema é que quando essas técnicas falham, surge uma interrogação. O que pode dar conta desse adoecimento? E aí que é chamado tanto o xamã, como por exemplo no caso da parteira, que o Lévi-Strauss apresenta no texto Eficácia Simbólica, a parteira que realiza uma centena de partos, mas o xamã ele é convocado quando a parteira e sua técnica falham na entrega de um parto, e o xamã é convocado então para dar conta daquele mal-estar surgido, cuja técnica em vigor não consegue dar conta. A gente pode pensar que o lugar da psicanálise na nossa cultura é muito parecido. Quanto as técnicas de intervenção médica param de dar conta de determinado adoecimento, é culturalmente necessário inventar um outro sistema para abordar esse problema, e esse é o lugar da psicanálise. Então, por exemplo, quando as técnicas médicas de intervenção sobre uma gastrite ou qualquer outro tipo de adoecimento médico falham, encontram seu limite, é necessário um outro sistema, no caso da psicanálise ou no caso do xamanismo nessas culturas tribais, que tenham outros tipos de explicação para aquele problema cuja técnica falhou. E a gente pode pensar, inclusive, que essas falhas da técnica, elas são um efeito de discurso, já que o próprio discurso, a própria realidade simbólica, os próprios sistemas simbólicos têm como característica que eles não podem funcionar de forma unitária. Não haveria nunca uma técnica que explicasse tudo, mas elas precisam se colocar sempre em oposições a outras técnicas.
por exemplo, uma técnica médica que se entende também em oposição a uma técnica psicanalítica, como aquilo que surge como resposta àquilo que a técnica médica não consegue desenvolver, aquilo que a técnica médica encontra como limite. Outra análise que o Lévi-Strauss vai propor é que uma das genialidades da psicanálise seria ter conseguido recuperar e colocar em funcionamento um método de abreação, mas um método de abreação invertido em relação ao xamanismo. Explico. A abreação é, na psicanálise freudiana, o sentido de como, ao longo de um processo terapêutico, junto com o movimento da fala e da transformação simbólica e da organização em um sistema simbólico do sofrimento daquele paciente, junto com esse processo narrativo, também é vivido pelo paciente o processo de descargas afetivas, de conseguir expressar afetivamente, como numa catarse, os afetos que estão ali reprimidos e que estão em sofrimento. Então a psicanálise funcionaria nesses dois eixos, tanto a organização sistemática, simbólica daquele sofrimento, quanto também o processo de expressão afetiva que acompanha esse processo. O Lévi-Strauss fala que isso é algo da genialidade da psicanálise e que na psicanálise isso opera de uma forma que é o paciente que abreage. Ou seja, o paciente no ato de se expressar, ele vai conseguindo expressar também os afetos que estão ali reprimidos, que estão ali contidos. Enquanto que o analista ele funciona como uma espécie de acompanhante, de ouvinte desse processo. Lévi-Strauss vai falar que isso já estava lá no método terapêutico do xamanismo, só que invertido. No xamanismo, é o xamã que é o que o Lévi-Strauss chama de um abreator profissional. Ou seja, ao invés do paciente viver o processo de catarse afetiva daqueles afetos, o xamã, ele como que invoca para ele esse mal-estar que o paciente está vivendo e por um processo profundamente afetivo, de expressões corporais, físicas, de dor, de tontura, de sofrimento, de batalha, o xamã ele consegue no seu próprio corpo expurgar aquele mal que afetava o paciente. Então é um processo invertido. Se num xamanismo o xamã que expressa a afetividade, na psicanálise é o paciente que tem que expressar essa afetividade, tem que colocar essa catarse, enquanto que o analista ele funciona como uma espécie de acompanhante, de ouvinte desse processo. E então Lévi-Strauss apresenta a tese dele sobre o texto. Toda terapêutica, seja a farmacológica da psiquiatria contemporânea, seja a psiquiatria, seja a religião, seja o xamanismo, seja a psicanálise, ela funciona se ela conseguir ser um processo de abreação e um processo de ordenação sistemática simbólica daquele mal-estar. Ou seja, a terapia tem duas pontas. Ela é um processo de expressão afetiva daquilo que está sendo vivido, e ela é também um processo de colocar em um sistema ordenado de pensamento aquele mal-estar que surge como uma interrogação. Quanto mais uma terapia consegue fazer isso, mais consistente ela é, mais terapêutica ela é. E as terapias vão sendo substituídas, inclusive pela capacidade delas de abreagir e de ordenação simbólica do pensamento. E o último ponto que eu queria trazer aqui é uma crítica muito direta do Lévi-Strauss à psicanálise. Vamos entender que esse comentário do Lévi-Strauss à psicanálise é importante, tem um contexto cultural especialmente porque a psicanálise aí nos anos 40 da França, ela era muito poderosa simbolicamente e ela também dava muito sentido da própria psiquiatria, da própria compreensão dos processos psíquicos patológicos. Enquanto isso ao longo da história foi se multiplicando. Nos anos 40 na França, a psicanálise tinha um contexto preponderante de explicação do mal-estar psicológico. Então por isso o Lévi-Strauss ele passa também a fazer uma crítica muito direta à psicanálise, e a crítica que o Lévi-Strauss vai fazer da psicanálise vai dizer que a psicanálise ela tem progressivamente se distanciado do seu método de tratamento e tem progressivamente se transformado numa mitologia. Olha que comentário interessante. É como se o Lévi-Strauss dissesse que ao longo da obra dele, o Freud ele foi se perdendo do seu próprio método, que era o método da associação livre
e da escuta flutuante para permitir que esse paciente conseguisse colocar o seu sofrimento num sistema ordenado e conseguisse abreagir nesse processo. Isso que seria o centro, a potência da cura psicanalítica, vai se perdendo, porque o Freud vai saindo desse lugar de ouvinte e de acompanhante desse processo de simbolização de abreação, e ele vai cada vez mais caindo naquela persona do Freud explica. Então, o que vai acontecendo nesse Freud explica é que a psicanálise ela vai criando uma série de sentidos sobre o que é a vida, sobre o que é o ser humano e seus conflitos, e esses sentidos são uma mitologia do Freud. Mitologia em que sentido? É um sistema ordenado do próprio Freud enquanto um pensamento sobre um conflito humano que vai transpondo o lugar do próprio método de tratamento. Essa é uma crítica que também está no Lacan ou no Deleuze, frente à psicanálise, que o Freud ele foi se distanciando do método de tratamento e da potência da associação livre e passou a explicar um monte de coisas desnecessariamente, como, por exemplo, a centralidade do complexo de Édipo, a centralidade da pulsão de morte, o sentido que ele vai dar à repetição, a forma como o inconsciente seria necessariamente sexual e infantil. Para Lacan, tanto quanto para Deleuze, isso são um monte de explicações que o Freud vai acumulando na bagagem, que vão fazendo com que, ao invés dele se ater ao método de tratamento que ele inventava, o que acontece é que as terapias psicanalíticas vão se tornando uma espécie de conversão. Ou seja, aquela terapia perde sua potência terapêutica, do processo de escuta e transformação do sentido do sofrimento, e o que ela vai fazendo é emprestando uma visão de mundo do psicanalista para o psicanalizando. Então não é que o psicanalizando se cura no processo terapêutico, mas ele passa simplesmente a interpretar a sua realidade a partir da mitologia psicanalítica. Ou seja, ele continua sofrendo, mas ele passa a entender, bom, eu estou sofrendo por um excesso de pulsão de morte, por exemplo. Então, ele se torna um sistema de conversão e um sistema mitológico, a psicanálise. Isso também tem muito a ver com o próprio processo de como Freud defende a formação do psicanalista, como ficou conhecido como um método iniciático, né? Que o paciente ele tem que passar por uma longa análise para depois, no fim dessa análise, se tornar analista. O que o Lévi-Strauss está dizendo é que nesse processo iniciático do analista, isso forma uma espécie de paróquia, onde o analisando ele vai progressivamente absorvendo esse sistema cultural da psicanálise, essa mitologia da psicanálise, e o que acontece é que a psicanálise, no fim, ela se torna um processo de conversão, ou seja, onde cada um desses analisandos eles vão absorvendo esse sistema de interpretação da realidade da psicanálise, e no fim de um processo ele pode se tornar psicanalista exatamente porque ele já se converteu num psicanalista. Ou seja, muito parecido com uma conversão mística mesmo. Então o Lévi-Strauss faz essa crítica à psicanálise que me parece uma crítica muito bem colocada. Realmente a psicanálise ela peca no desenvolvimento da sua história em se tornar uma grande explicação de mundo e o seu processo terapêutico se tornar uma grande introjeção desses valores de mundo, indo completamente contra aquilo que o próprio Freud defendia no começo da sua obra, onde ele dizia que a psicanálise não faz visão de mundo. O próprio Freud vai numa direção contrária e acaba mesmo construindo uma visão de mundo e a propagação dessa visão de mundo. Isso também é um dos motivos pelo qual o próprio Lacan ele gosta muito mais do início da obra do Freud do que do fim da obra do Freud, onde a gente vai ver no ensino do Lacan ficar recheado de críticas a esses desenvolvimentos do Freud, a isso que o Lévi-Strauss chamou da mitológica do Freud. Bom, é isso. Um abraço, até a próxima. E quem puder, curta e se inscreva no canal.